Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Dentro de alguns instantes vamos começar a nossa aula de seitas e heresias. Esperar só as pessoas que estão já entrando. E queria orar nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Senhor, eu te agradeço por esse dia, pelo ar que nós respiramos, pela tua grande graça, compaixão e misericórdia. Tu és um Deus santo, misericordioso, poderoso. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que tu trabalha em nós para nos guardar e nos apresentar puros diante da tua glória, como diz Judas. E nos ajuda a entender, Senhor Deus, essa matéria com percepção para ajudar as pessoas e não para julgá-las nas suas escolhas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada um que vai ouvir essa aula e me conduza, Senhor Deus, na graça e no poder do Espírito Santo, para que eu possa, Senhor Deus, transmitir tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu sei que tem 2 pessoas já nos ouvindo. Que a paz do Senhor esteja contigo, que a graça do Senhor esteja contigo, que já está nos vendo e visualizando. Nós vamos dar prosseguimento à matéria de heresiologia. Essa palavra é uma palavra grega que vem de hereses, de heresia, e de logia, estudo dos desvios, né? Muito bem, semana passada a gente viu as religiões e suas divisões. Nós temos algumas religiões classificadas como secretas. A maçonaria é uma religião secreta. Bendito seja Deus por nos mostrar muita coisa que vamos aprender a respeito da maçonaria. Muitos dos adeptos à maçonaria, eles têm um sentimento de pertencer a uma organização que os ajudará financeiramente. Vamos estudar mais adiante. Temos também algumas religiões pseudo-cristãs. Se dizem cristãs, mas de fato não são, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o mormonismo, a Igreja Mórmon, Testemunha de Jeová, e outras que vamos também estar estudando. Temos as religiões espíritas. Aí nós temos do kardecismo, a Legião da Boa Vontade. A Legião da Boa Vontade também diz que Jesus não veio em carne, né? Temos as religiões afro-brasileiras, aí tem a Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé, as orientais, que é o Xexonoé, aqueles calendários que a gente vê, e algumas que são unicistas. O que é o significado de unicista? Unicista significa que não crê na Trindade. Eles creem que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Deus Pai é Deus, mas que eles não são um, contrariando o que está na Bíblia. A gente sabe que só existe um Deus e eles estão juntos na Trindade. Muito bem, temos também um texto que eu queria que você que está comigo abrisse na sua Bíblia, ou se você não está com a Bíblia próxima, ouça o que eu vou ler. Está em 1ª carta de João, o apóstolo João, que supostamente escreveu o Evangelho e também Apocalipse. 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito bem, e quando ele fala provai os espíritos,
é aquela doutrina da tricotomia que a minha esposa está ensinando. Nós somos um espírito, todos nós, habitamos no corpo e possuímos uma alma. A alma é a sede das emoções e dos pensamentos. Então, o que o apóstolo João aqui, que muito carinhoso, fala sempre filhinhos, né? Amados, filhinhos, muito carinhoso o tratamento dele para os seus ouvintes e aquelas pessoas que ele endereçava as cartas. Ele fala assim: não creem em todas as pessoas, mas provem se essas pessoas elas são de Deus, se são pessoas que Deus levantou. Porque tem se levantado muitos falsos profetas, naquela época e nessa época também. Versículo 2: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa, ou seja, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, quando nós estudamos a Legião da Boa Vontade e outras religiões, eles dizem que Jesus era um espírito superior, mas não veio em carne, e ele sofreu na carne o martírio e o escárnio e a crucificação. Versículo 3 de primeira carta de João, capítulo 4. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, é um falso profeta. Mas este é o espírito do anticristo, daquilo que é anti-Jesus, anti-Bíblia, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Esse espírito do anticristo, veja, ele vai vir ainda, né? Provavelmente já esteja em nosso meio. E é interessante saber que, naquela época, esse espírito de engano, de erro, é isso que João está falando, erro doutrinário, erro contra a Bíblia, ele já estava no mundo naquele tempo, naqueles primeiros dias da igreja apostólica. Filhinhos, uma coisa carinhosa de João, né? Sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós, que é o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. É interessante como os falsos profetas têm pessoas que os escutam. E nós vamos ver essas religiões falsas, como elas têm os seus adeptos, pessoas que escutam tais ensinamentos. Muito bem. Quando nós falamos em seita, nós falamos na pessoa do sectarista, perdoe, que é a pessoa que abraça a seita. Muito bem. É interessante a gente entender como a seita funciona. Para a gente identificar uma seita, nós devemos seguir 4 caminhos. É como se você olhasse para as operações da matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão. Funciona mais ou menos assim, parece até uma equação matemática, né? Bom, adição. Adição significa adiciona, coloca mais coisa. Tem um grupo que eles acrescentam mais do que está na Bíblia. Nós podemos aqui considerar o Adventismo do Sétimo Dia, a Igreja Adventista, que adicionou os escritos de Ellen White no mesmo patamar de inspiração divina da Bíblia. L.G. White foi uma moça profetisa e ela escreveu muitas coisas, e algumas coisas que ela escreveu estão em desacordo com a Bíblia. Então nós devemos rejeitar aquilo que é antibíblico, aquilo que é uma adição à Bíblia. Deus não se contradiz, meus irmãos. E também eu já presenciei pessoas que se diziam profetas em igrejas pentecostais, que elas também faziam a mesma coisa com as suas profecias. Elas adicionavam ao que a Bíblia, coisas que a Bíblia não adicionava.
Muito bem. Então, nós temos algumas dessas adições também nos Testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová, eles têm os livros chamados Sentinela. Não é para levar literalmente, né? Não é para pegar o livrinho e sentar nele, não. Sentinela, por causa da torre de vigia, eles eram uma sociedade de amigos que, sem qualquer instrução, começaram a traduzir a Bíblia. E eles não eram estudiosos, não eram eruditos, eles cometeram uma série de erros. O erro mais comum é no Evangelho de João, capítulo 1, que eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus, né? Então, eles também têm esses livrinhos sentinelas, são bem produzidos, as gravuras são bem feitinhas, existem algumas obras de ensaio, de texto literário que é até interessante, mas induz ao erro. Então, esses livrinhos são tão importantes quanto a Bíblia. E aí há uma adição também. Temos, além disso, os Meninos de Deus, que era um grupo que surgiu naqueles anos 60, 70, depois mudou o nome para a Família, e eles viviam em comunidades e viviam assim muito à vontade entre os meninos e as meninas, né? E foram motivos de muitos escândalos na parte sexual. Eles também têm uma literatura que eles desenvolveram, assim como meus irmãos, olha, abertamente falando para vocês, nesse tempo nós temos M12 e G12. São encontros secretos, livros que são usados, fórmulas para se ter a liderança e o governo da célula. O líder da célula é chamado de pai. Deus fala assim, não, Jesus falou, não chame ninguém sobre a terra de pai, porque pai está no céu. Percebem, meus irmãos, como os enganos vão entrando no cristianismo até hoje? Percebem como essas coisas vão adicionando à Bíblia aquilo que não há necessidade de se adicionar? Nós temos que ler a Bíblia. Amanhã eu termino a leitura do Novo Testamento, amanhã, quer dizer, do início à finalização do Novo Testamento. Começa o Apocalipse, é uma leitura tão gostosa que se a gente pegar, a gente lê tudo no mesmo dia. Mas é o suficiente a Bíblia. O que nós precisamos estudar, pedir a iluminação do Espírito Santo. Eu gosto sempre de dar esse testemunho que eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia. E a gente muitas vezes é um ouvinte esquecido, como diz Tiago, né? Ou seja, a gente lê e logo já esquece. Então eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, não entendia, mas eu tinha uma vontade de aprender a Bíblia e decorar muitas coisas da Bíblia. Foi então que uma pessoa falou assim, pede para o Espírito Santo vai te ajudar, e você vai ler a Bíblia, e você vai entender, e eu fiz isso. E a Bíblia fala que Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos, né? E assim fez. Eu não só consigo ler e entender a Bíblia, o que Deus quer trazer para mim, revelação da Bíblia, nos seus versículos, mas também sou pregador da Bíblia, professor, né? Louvado seja Deus. Eu me lembro, uma vez eu li a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Lendo esse texto, me veio claramente a interpretação dele. Isso significa, se nós confessarmos, o ser é uma partícula da condicional, né? Ou a gente faz ou não faz, é livre-arbítrio, né? Mas seria bom fazer, confessar os pecados. Aí diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Significa que Ele tem responsabilidade. Então é muito importante ler a Bíblia. Nós não precisamos de livros que vão acrescentar coisas ou negar, subtrair da Bíblia aquilo que Deus já falou. Então, se nós temos a adição, nós temos também subtração, pessoas que subtraem texto da Bíblia. Por exemplo, no islamismo, Jesus não é Deus, Jesus é um dos 124 mil profetas existentes. E olha que interessante, diz o Alcorão, ele diz que ele nasceu da Virgem Maria, aí eles concordam com a Bíblia, mas diz que ele não morreu, que ele foi levado ao céu sem ter morrido. Isso é diabólico,
porque isso fala contra o plano da salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu sendo nós ainda pecadores. Então ele sofreu na sua carne para perdão dos nossos pecados. Você percebe o erro, a subtração? Quer ver um outro também grupo que subtrai coisas da Bíblia? Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade diz que Jesus não veio em carne. Era um espírito evoluído, bem parecido com doutrinas espíritas, né? Muito bem, e aí a gente tem uma série de outros fatores, Testemunho de Jeová. O fundador foi Charles Faze Russell, chamamos de Russelitas, né? Por causa do sobrenome dele. Ele diz que Jesus não é Deus. Isso é a doutrina deles, e na própria versão da Bíblia deles, que antigamente tinha uma capa verde, diz que nega que Jesus, que o Verbo era Deus. Eu já evangelizei bastante Testemunho de Jeová, mas nós devemos ser cuidadosos porque eles têm mais estudos e mais treinamento do que nós temos. Nós vamos ver um pouco mais adiante a respeito disso. Também temos multiplicação. Vimos a adição, a subtração, temos a multiplicação. Então, existem grupos como o Sheshonoe, como a Igreja da Unificação, que era do falecido Reverendo Moon, que falou que jamais ia morrer, e dos Mormons, né, que são a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles multiplicam doutrinas e eles confundem um pouco. Para você nunca debata com essas pessoas se você não tiver um conhecimento de história, se você não tiver conhecimento, porque eles se dedicam bastante a estudos. E o grande problema é a gente não ter base para debater. Eu sou contrário ao debate. Se a pessoa quiser saber a minha opinião, eu vou expor e eu vou defender conforme a Bíblia, com a Bíblia na mão. A grande questão é se a pessoa não crê na Bíblia, não tem como ajudá-la, não é mesmo? Como é que você vai ajudar uma pessoa que não acredita na Bíblia? Mas se a pessoa acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem condição de ajudá-la. Ou se pelo menos ela se predispõe a pedir para que Deus ilumine os olhos dela para que ela veja a verdade. Não a verdade do pastor João, não a verdade da Assembleia de Deus ou da Igreja Presbiteriana, ou qual seja da nossa igreja, mas a verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus. Temos também a divisão. Tem grupos que eles pregam uma fidelidade tanto a Deus quanto à organização. E, inclusive, pasmem, meus irmãos, existem igrejas supostamente cristãs que quando o membro pede a bênção, pede para ir embora para outra denominação, o líder acaba muitas vezes amaldiçoando. Existem líderes que prendem as pessoas debaixo de um medo terrível. E as pessoas não servem a Deus com liberdade. Elas aprendem nesses lugares que elas não podem desobedecer à igreja ou àquela denominação ou àquela religião, porque senão elas não vão ser salvas. Perigoso isso, né? Imagina se você muda de cidade, de país, só aquela igreja, só aquela religião salva. Então você não pode mudar para outro estado, para outra cidade, para outro país, não é mesmo? Muito bem. Eu queria falar um pouco do islamismo. O islamismo é uma religião antiga. Ela, na verdade, ela apareceu no século VII. Muito bem. Quem foi o homem que trouxe o islamismo e o que é o islamismo? Muito bem. Islã significa o correto, o justo. O profeta que propagou ensinamentos foi um homem chamado Muhammad, que nós chamamos de Maomé. Esse homem, ele era ali da Arábia Saudita, tanto é que a sede do islamismo é em Meca, na Arábia Saudita.
Hoje existem duas divisões, sunitas e xiitas. Um desses dois grupos são ultra-radicais, são aqueles grupos que promovem matança, terrorismo, operam inclusive na África, homens-bombas, enfim, são ultra-radicais. Se não é do jeito deles, se não é com eles, é contra eles. E o que eles fazem? Eles vão a um determinado lugar e eles convidam o líder 3 vezes para se tornar muçulmano, para praticar o islamismo e seguir o profeta. Se a pessoa não aceitar, eles vão começar a hostilizar essa pessoa. Eles têm um livro, como nós temos, chamado Corão, que nós chamamos de Alcorão. Muito bem. Esse livro está escrito em árabe e todas as traduções em português, em italiano, em inglês, que se tem nesse livro, e aonde nós pegamos os ensinamentos e os erros doutrinários, eles dizem que aquilo é uma versão e não é o original. O original está com eles e assim eles vão se safando das questões teológicas. Lógico, existem duas linhas. Existem aqueles que recebem todo o ensinamento dos líderes lá, do islamismo, e existem aqueles que estudam. Inclusive, muitos estudam história, porque houve, durante a época das cruzadas, muita perseguição aos muçulmanos, e eles têm um ódio histórico dos cristãos, de tudo quanto é cristão. Para você ter uma ideia, todo mundo para ele é cristão. Espírita, da Assembleia de Deus, mormon, adventista, Legião da Boa Vontade. Quem não é muçulmano é cristão. E eles têm planos aqui no Brasil de até 2050 que 50% da população no Brasil sejam muçulmana, e trabalham para isso. Para você ter uma ideia, o que a igreja gasta com missões anualmente são R$ 2,99, né? E cada um missionário do islamismo são financiados pelo petróleo, pelo petrodólar lá, né? Agora o petróleo está em baixa, mas já teve. Mas o salário de um missionário muçulmano que ensina o islamismo, $7.500. Você multiplica isso por quase R$ 6 aí agora, você vê o quão confortável é a vida de um missionário no mundo para converter o que está no Brasil, para a Argentina, enfim. Esse Alcorão, ele fala que houve uma revelação de um anjo chamado Gabriel. Tanto é que eles meio que dizem que Gabriel é um Espírito Santo. E lá, nesse livro, se faz a citação dos 124 mil profetas, fala de Abraão, de Isaac, Jacó, diz que Jesus nasceu de uma virgem, que Jesus é um profeta, mas negam que ele é o Filho de Deus sem pecado. Dizem que ele não foi crucificado, então não houve plano da salvação, e foi para o céu sem ser morto. Perceba quantos enganos, quantos erros, né? Quando lemos aqui, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, Muhammad, se tem levantado no mundo. Se levantou em 670, mais ou menos, depois de Cristo, né? E até hoje existem muitos conflitos, guerras, enfim, por conta desses ensinamentos. Também o Alcorão, ele fala que ele admite a ressurreição.
Então aí ele está em linha com a Bíblia. E ele diz que haverá um julgamento, uma recompensa. A Bíblia também fala a mesma coisa. Mas a recompensa que eles dizem é que aqueles que são muçulmanos e fiéis a Allah, eles viverão num lugar que há 70 virgens. Lá tem um rio com rum, que é uma bebida alcoólica, e também um rio com leite e mel, como diz lá em Canaã, né? Então, meus irmãos, percebam a miscelânea, né? Perceba que o islamismo ele trabalha com um propósito, né? Sirva, faça as coisas e a Deus, a Allah é o Deus que eles cultuam e você vai ter uma recompensa. Então, tudo que você fizer punir infiéis, infiéis são todos aqueles que não são muçulmanos, você vai receber uma recompensa. Em muitos lugares, alguns líderes muçulmanos, eles incitam a violência e o terrorismo mesmo. Apesar que tem muitos também no islamismo que eles acreditam que eles estão agradando a Deus. E eles oram, e eles têm um mês durante o ano que eles chamam de Ramadã. Eles passam do pôr do sol ao pôr do sol sem comer nada, fazem oração, param tudo. Eles colocam um tapetinho e se viram para Meca, que fica na Arábia Saudita, como eu disse mais cedo, para orar a Deus, orar a Allah, que nós chamamos de Allah, né? Então percebam, meus irmãos, que ao passo que tem pessoas que são ultra radicais e querem promover essa ideologia à base de sangue derramado, existem outros também que querem servir a Deus, fazem tudo direitinho para agradar a Deus. E esses não compactuam com aqueles que são radicais. Por isso que essa divisão entre sunitas e xiitas. Então, esse foi um panorama do islamismo. Eu vou falar mais para frente nas outras aulas a respeito da detalhes mais pontuais. Louvado seja Deus. Muito bem, falando de uma seita, eu poderia dizer que o islamismo é uma seita, é uma falsa religião. O homem até pode pensar que está agradando a Deus, mas ele está fazendo parte de uma religião falsa que leva ao eu. Maomé ou Mohammed, como é chamado no islamismo, ele é um falso profeta. É o que diz aqui o apóstolo. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando João escreveu isso, Mohammed ainda não havia nascido. Nasceu no século VI, né? E hoje é responsável pela segunda maior religião do mundo depois do cristianismo. Cheio de erros, cheio de problemas, existem situações bastante conflitantes, a mulher não tem muito respeito à cultura islâmica, e é interessante que se eles forem mártires da religião deles, da seita deles, eles irão para o céu que tem 70 virgens. Se eles não valorizam o que tem aqui, como é que... Entende? É uma coisa assim bastante absurda. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz para com todos. O líder de uma seita. Que coisa interessante, né? Nós sabemos que uma pessoa que está a cargo de liderar, como foi o caso de Mohammed, Maomé, ele era uma pessoa carismática. Senão ele não tinha levado tantos a crer naquilo que ele disse que era uma revelação divina. É interessante que Deus é uma força tremenda. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, a pessoa vai ficar um pouco... A não ser que ela não tenha nenhum temor de Deus. Mas se ela tiver o mínimo possível, ela vai ficar balançada. E muitos usam o nome de Deus
para iludir e para enganar pessoas. São os falsos profetas, como lemos aqui. Então, normalmente, essa pessoa é carismática. Ela tem, ela é muito considerada, ela é considerada especial. Ela, imagina, aparecer um anjo, Gabriel, para um homem no século VII. E esse anjo não aparece para qualquer um. Tem que ser muito especial, tem que ser alguém de Deus. Então, é nessa linha que Muhammad cresceu. E outros também, né? O líder recebe uma revelação especial. Irmãos, toda palavra ociosa que o homem proferir dará dela conta no dia do juízo. Jamais eu e você, a gente pode chegar, usar o nome de Deus para falar, olha, Deus me falou, Deus me disse, Deus me revelou, se Ele não fez. Deus fala conosco, fala. Mas também a nossa consciência, se a gente não saber discernir o que é Deus, o que é a nossa consciência falando com a gente pode entrar num erro desses. Então, o líder, ele sempre fala, olha, Deus me deu uma palavra, Deus me revelou. E às vezes eu vejo na televisão os homens fazendo isso e dizendo que tem que dar dinheiro. Percebe? O erro, o engano. Então, sempre quando alguém usa esse argumento que Deus revelou, que Deus deu uma ordem, né? Nós temos que ter muito cuidado. O líder também, ele reivindica ser uma espécie de uma encarnação de uma deidade, ou um anjo, ou um mensageiro especial. Muito bem. Anjo. A palavra vem do grego, que é angelos, que significa mensageiro. Então, é muito comum, muitas vezes, a gente ouvir, o anjo da igreja tal, o anjo, né? Não se refere a um anjo, mas muito provavelmente a pessoa que é responsável em pregar a palavra dentro da igreja, pelo menos na visão bíblica, né? O líder, ele reivindica que ele é designado para Deus, para uma missão. E tem muitos desses líderes que montam uma espécie de um colegiado que os blinda e eles ficam como dentro de uma redoma e esses sublíderes o protegem. Olha, eu conheci um irmão que ele era um guarda-costas do pastor. Toda vez que o pastor estava, ele ficava atrás do pastor assim, ele era gordão, grandão, né? O pastor era pequenininho, ele ficava assim, de os braços cruzados, assim, para você ver como tem pessoas que pegam essas pessoas que são carismáticas e se submetem sem qualquer muito esforço, percebem? Tem pessoas que defendem o pastor. Teve um pastor presidente de uma igreja que a gente era, ele tinha um carro, daí tinha um moço lá que olhava o carro, e quando alguém encostava no carro lá, ele dava uma bifa no pessoal da rua lá, quer dizer, tremendo mau testemunho. Talvez nem o pastor pediu para fazer isso, mas tem pessoas que já se fazem esse papel voluntariamente, né? Então, quando se tem uma pessoa que diz que é uma deidade, que é Deus, que é um semideus, que é um mensageiro especial, pronto. Aí todo mundo já ergue mais ele do que o próprio nome de Jesus. O líder também, ele é uma pessoa que diz que tem habilidades especiais, né? E é interessante, até no cristianismo isso é um problema. Tem pessoas que fazem muitos trejeitos, né? Tem pessoas que fazem sons com a boca e... Então, as pessoas que não entendem falam assim, poxa vida, ele tem uma habilidade especial, ou sopra na pessoa. Irmãos, nós somos carne e sangue, nós somos pecadores. O único que tem habilidade especial é Jesus Cristo. Sabe, temos que tomar cuidado com esses homens, com essas mulheres, né, que saem lutando espada. O líder,